E hoje eu vou te mostrar o top 5 dos produtos baratinhos que você precisa comprar para o seu notebook. Principalmente porque alguns deles, além de proteger o seu notebook, também vai ajudar você a cuidar da vida útil dele. E o legal é que todos esses produtos são extremamente baratos e servem basicamente para qualquer notebook. E a maioria desses produtos que a gente vai mostrar nesse vídeo foram comprados lá no AliExpress. Inclusive a gente vai deixar aqui na descrição todos os links dos mesmos vendedores que a gente comprou e também algum cupom de desconto que tiver disponível no momento, beleza? Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater essa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. E agora, bora pro vídeo. Nunca mais utilize ativadores do Windows. Você não tem noção do perigo que você está correndo. Sempre que você utiliza um ativador, automaticamente você deixa a sua máquina vulnerável, consequentemente expondo as suas contas e os seus dados a pessoas mal intencionadas. E é por isso que você deve comprar o seu Windows original pagando bem baratinho lá na GVG Mall. Aqui você encontra chaves de ativação para qualquer versão do Windows por um preço muito acessível. E para ficar melhor, se você utilizar o cupom GVGBR, você vai ter 25% de desconto. E após a compra, basta copiar a chave de ativação, ativar o seu Windows e pronto, agora você tem um Windows original e sem colocar o seu computador e os seus dados em risco. Então a primeira coisa que você vai ter que comprar para o seu notebook é justamente uma case de proteção. No caso, essas aqui são aquelas cases portáteis, né, que você carrega na mão, e aí eu escolhi dois modelos que a gente utiliza bastante aqui no canal. Esse modelo normalmente é o mais utilizado porque ele é mais resistente, só que também normalmente é mais barato. Então provavelmente você já viu alguém com essas cases, né, que você pode fazer o transporte aí do seu notebook sem ficar com aquela quantidade gigante de arranhões, já que aqui é bem aveludado. Esse tipo de case normalmente você carrega ali na mão, principalmente quando você está em alguma reunião de trabalho, você está dentro da sala de aula ou em algum ambiente que você precisa de rapidez e também portabilidade. Então normalmente não dá para ficar carregando, né, a sua mochila para lá e para cá. E é justamente por isso que é muito importante você ter esse tipo de case, porque se você usa só na mochila, provavelmente você vai ter esses arranhões aqui, porque junta alguma sujeirinha aqui, e aí quando você enfia na mochila, ele acaba arranhando o seu notebook. E aí quando você utiliza dentro de uma case, é bem mais difícil que isso aconteça. Já do outro lado, nós temos esse tipo de case, que é uma case mais minimalista, ali num material que parece couro, né? E dá pra ver que é bem mais fino, ou seja, ela tem uma proteção menor, já que o sentido dessa case é justamente você utilizar em reuniões, principalmente reuniões executivas, em algum lugar que você precisa de um pouco a mais de elegância, né? Pra não ficar carregando esse tipo de coisa. Então aqui a gente também tem um tecido hiper aveludado aqui na parte de dentro, que não vai arranhar o seu computador. Inclusive você pode colocar o MacBook até com aquelas cases externas. Então, por exemplo, ele tá com a case aqui, né, na parte de baixo. Ele já é um MacBook grande, de 16 polegadas, e você pode colocar aqui, ó, tranquilamente. Tá vendo? Ele entra sem nenhum problema, cabe certinho, aqui é só fechar e dá pra ver que fica extremamente minimalista. E outra vantagem dessa case é justamente que ela vira uma base de elevação. Então se você reparar aqui na parte de trás, ela tem como se fosse esse suporte que você vai dobrar ele e agora você pode utilizar ela como uma base, né, para colocar o seu notebook, o seu MacBook e aí consequentemente você consegue ter mais ergonomia. Então aqui no canal a gente recomenda justamente essas duas cases dessas duas marcas, né? Já que a gente tem um custo-benefício muito bom, tanto para essa aqui, para aquelas pessoas mais minimalistas, tanto para esse aqui, que é para um uso mais comum. E lembrando que todos os links vão estar aqui na descrição. Só que como eu falei para vocês, utilizar apenas essas cases não é o suficiente, porque você ainda vai precisar transportar o seu notebook, né? Numa viagem, ou vai ter que levar de um lugar para outro. E normalmente é interessante que você tenha uma boa mochila. Aqui no canal a gente também recomenda essa aqui, que não é vendida no AliExpress, mas a gente vai deixar o link aqui na descrição no mesmo lugar que a gente comprou, e a gente recomenda essa mochila porque ela é a mais robusta que a gente conhece por esse valor. E quando eu falo robusto, é realmente muito robusto. Essa mochila, ela é muito grande, então talvez não seja compatível, né, com pessoas menores. Assim, não é que não é compatível, mas talvez atrapalhe você andar, porque ela é realmente muito grande, muito resistente. Se você olhar aqui, ó, a quantidade de proteção que tem na parte das costas, na parte lateral e também aqui na parte da frente, é simplesmente perfeita a construção dessa mochila. E
fora o espaço que tem aqui dentro. Eu vou abrir aqui para vocês. Se brincar, você pode colocar aqui dentro vários notebooks e ainda pode colocar roupas, né? E sempre que eu viajo, eu levo apenas essa mochila. Então sempre que tem evento em São Paulo, em outro estado, e eu vou ficar 1, 2 ou 3 dias, eu levo tudo aqui dentro. Eu levo o notebook, eu levo celulares, eu levo as minhas roupas, power banks. Então cabe tudo, cara. Isso aqui é quase uma mala, né? E o legal é que você pode levar em cima no avião. Então você não precisa ficar despachando. Mas sobre a proteção do notebook, se você tiver uma capinha para uso rápido e uma mochila para transporte, pode ter certeza que a chance de você estragar seu notebook é muito, muito pequena. Só que não para por aí, porque tem pessoas que utilizam MacBooks. E tem uma coisa bem bacana para quem usa Mac, que são as capas. Eu ainda não consegui encontrar isso para notebooks normais, como o Galaxy Book 4 ou qualquer outro notebook que é vendido no Brasil, mas se você tem um Mac, se liga só, você não precisa ficar usando ele assim. Você pode comprar uma capinha como essa, que é extremamente barato no AliExpress, e aí você vai encaixar como se fosse uma capinha de um celular. Você vai simplesmente colocar aqui, deslizar ela, apertar aqui na parte de baixo e pronto. Agora você tem uma proteção completa para o seu MacBook. E aqui a gente está usando a parte de cima e também a parte de baixo. E tudo isso aqui é muito baratinho e muito resistente. E eu só queria que tivesse isso para notebooks normais. Seria muito legal você colocar uma case dessa num Galaxy Book 4, né, que é tudo em alumínio. Então, com certeza seria uma das coisas mais bacanas. E continuando nos MacBooks, se você tem um MacBook, também é interessante que você compre isso aqui, que é uma película que você coloca em cima do teclado, já que esse teclado tem a mania de ficar meio encebado, né, e aí você não consegue limpar. Então, com essa película que é baratinha e também com essa case aqui, você vai ter uma proteção quase completa. E aí, juntando com as cases de transporte rápido mais a mochila, aí você tem o kit perfeito para transportar o seu notebook. E outra coisa que não pode faltar para o seu notebook é justamente um bom kit de suporte. No caso, eu separei essas opções, que é esse kit mais baratinho que você encontra no AliExpress, que é todo construído em alumínio, tem uma construção bem robusta, então não vai deixar o seu notebook sambando ali em cima, né? E também essa versão específica é muito portátil, você pode colocar ali em qualquer bolso da sua mochila. E o suporte vai muito além de ergonomia, porque além de você colocar o notebook numa posição mais confortável, a principal função desse tipo de suporte é justamente levantar a parte de baixo do notebook. Porque se você não sabe, normalmente a entrada de ar do notebook fica na parte de baixo. Ou seja, se você deixa o notebook em cima da mesa, você está atrapalhando todo o processo de refrigeração. Então, quando você, mesmo que levante só um pouquinho aqui, você já está ajudando a aumentar a vida útil da sua máquina. E como vocês estão vendo, né, um suporte sensacional, que é totalmente modular, compacto. A gente pode deixar o notebook aqui em qualquer posição e sempre vai ficar muito forte e ainda vai acabar ajudando a cuidar do seu notebook. Então é por isso que a gente recomenda bastante esse suporte portátil, principalmente porque ele é muito baratinho, né? Girando aí na faixa dos R$40. Mas se você quer gastar um pouquinho mais de grana, aí temos esse suporte, que é um dos mais vendidos da atualidade, porque além de ser muito bem construído e também relativamente portátil, porque você pode fechar ele aqui nós temos uma base giratória, ou seja, você tem a possibilidade de colocar ali na sua estação de trabalho, girar o notebook para um lado e para o outro, e fora os ajustes, né? Então a gente pode fazer aqui simplesmente qualquer tipo de ajuste, colocar na posição perfeita para o seu uso e também girar o notebook quando você quiser, ó. E com muita estabilidade, né? E como eu falei para vocês, também tem aquela função de ventilar a parte de baixo, porque dá uma olhada aí, fica aberto, né? E aí, dependendo do notebook, você vai ter que mudar a posição para poder não atrapalhar a entrada de ar, mas ainda assim vai ter toda aquela vantagem do outro suporte. A única desvantagem, entre aspas, é que esse suporte aqui normalmente custa acima de R$100. Então você vai ter que desembolsar um pouquinho mais, só que ao mesmo tempo você vai ter um suporte bem mais robusto e que você pode deixar ali na sua estação de trabalho, né? Para ter um pouco mais de mobilidade e também para ser um pouco mais minimalista, né? Porque mesmo que os dois façam a mesma coisa, dá para ver que a qualidade de construção é completamente diferente. E se você comprou um notebook, é óbvio que você vai precisar de um bom mouse sem fio. No caso, eu separei essas 3 opções que conseguem atender todos os públicos. Do lado esquerdo, nós temos o mais baratinho de todos, aquele mouse custo-benefício mesmo, que você consegue encontrar aí na faixa dos R$30, R$40 e que é super robusto e que já foi muito testado aqui no canal. O único ponto negativo, entre aspas, é que ele tem um design muito chamativo, né? Tem gente que gosta de um pouco mais de minimalismo. Outra boa opção para quem está procurando um mouse sem fio, só que gosta de ergonomia, é esse mouse específico. Ele é todo emborrachado, então você vai ter uma ótima experiência, né, com toque. Só que o principal diferencial está justamente nesse design ergonômico. Então aqui você vai ter um mouse que encaixa na sua mão e aí você vai conseguir usar tranquilamente na posição mais ergonômica possível. Porque quando você está segurando um mouse normal,
manual, essa posição não é muito ergonômica, porque se você colocar a sua mão em cima da mesa, normalmente ela vai ficar assim, né? Você não fica com a mão assim. Então é justamente por isso que ele é desenhado para ficar nessa posição. Cara, se você trabalha em escritório, se você mexe com muita planilha, isso aqui é simplesmente sensacional. E o melhor é que ele custa muito baratinho, né? Você pode encontrar aí na faixa de 40 a 100 reais, dependendo da marca. E a última opção é justamente essa aqui, que a gente utiliza aqui no canal. Na verdade, eu utilizo nas viagens, né? Que é um mouse bem simples, se você olhar, não tem nada de muito chamativo. Você consegue comprar também na cor preta. E é um mouse muito bem construído, com possibilidade de ajuste de DPI, com ergonomia muito boa, não tão boa quanto esse aqui, mas é um mouse extremamente bem construído e que você consegue tanto jogar com ele quanto utilizar em usos normais aí no trabalho. Só que um dos principais diferenciais dele é justamente essa base de carregamento que você pode colocar ali na sua estação de trabalho e assim que você terminar de usar ele, basta você encaixar aqui e ele já vai estar carregando. Cara, isso aqui é uma coisa tão boa, porque eu não sei se você já teve experiência de ter um mouse sem fio, ou com pilha ou recarregável. E normalmente você vai estar utilizando ali e a bateria vai acabar. Então isso é extremamente irritante. Mesmo que dure muito tempo, tem mouse aí que duram 200 dias de bateria, né? Principalmente aqueles que são a pilha. Os recarregáveis normalmente duram ali 1, 2 semanas. Então ter uma base de carregamento onde você pode simplesmente colocar o mouse aqui e pronto, ele já vai estar carregado sempre que você precisar. Isso aqui é simplesmente sensacional. E se você tiver a chance de comprar esse mouse, pode comprar sem medo, porque com certeza é uma das melhores compras que você vai fazer. E aí quando você for viajar, você não precisa carregar essa base, né? Basta carregar só o seu mouse, porque você pode carregar ele aqui pela frente. Então essa base você pode deixar só lá na sua estação de trabalho. E o legal é que essas 3 versões você encontra no AliExpress e normalmente em períodos promocionais, né, de evento, eu acho que no lançamento desse vídeo tá rolando um período promocional, você consegue encontrar eles num preço absurdo, principalmente se você for comprar outras coisas e colocar cupons. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição e também os cupons disponíveis. E se você gosta de cuidar do seu notebook, isso aqui não pode faltar em hipótese alguma, já que a gente está falando de 2 kits completos de limpeza e aqui você tem basicamente tudo que você precisa para sempre deixar o seu notebook o mais limpo possível. Então se você carrega muito o seu notebook pelo trabalho, para a faculdade ou até mesmo viaja bastante com o seu notebook, principalmente para regiões que tem praia, né, que tem areia, cara, eu tenho certeza que você já teve muitos problemas relacionados tanto a arranhar o seu notebook e também relacionados à água com sal, né, tanto do suor ou às vezes até mesmo a água do mar, que você encosta no notebook e aí fica aquelas manchas, ou às vezes tem tanta areia que acaba arranhando a sua tela. E é justamente por isso que a gente separou esses 2 kits que a gente leva em todas as viagens. Esse aqui é o mais baratinho, que tem menos funções, mas tem as funções mais importantes para você conseguir limpar o seu notebook, que é justamente essas cerdas macias. Então você consegue, por exemplo, tirar o seu notebook ali, limpar ele inteirinho antes de fazer uma limpeza com pano, para que não tenha nenhum tipo de arranhão. Você também tem isso aqui, que você consegue limpar os cantinhos, já que isso aqui é bem macio, né? Aqui você tem essa pontinha para você conseguir remover sujeiras de locais mais difíceis, mas lembrando que você não pode ficar enfiando isso aqui nas portas do notebook, beleza? Porque isso aqui é metal e pode acabar fechando algum curto. E aqui para você poder limpar a tela, você vai jogar um álcool isopropílico e vai poder passar na tela do seu celular ou do seu notebook, mas só depois de remover toda a areia. Já esse kitzinho aqui que a gente recomenda, aí sim você tem simplesmente tudo que você precisa para limpar qualquer coisa. Você tem as cerdas maiores, então aqui você consegue limpar com uma facilidade até maior, né? Já que a gente tem uma área de atrito melhor. Então você pode limpar desde o teclado, carcaça, até a tela do seu notebook e sem perigo de arranhar, né? E aqui na parte de cima nós temos todos os pincéis e todos os adaptadores para você fazer qualquer tipo de limpeza. Então, por exemplo, você pode guardar um pouquinho de álcool isopropílico aqui. Você tem as cerdas macias, cerdas menores e maiores para limpar determinados locais. Você também tem essa bolsinha de ar para você conseguir retirar grãos de areia, né, ou sujeiras de locais mais sensíveis, como por exemplo a lente de uma câmera, sujeira na lente do seu celular ou até mesmo sujeira na tela. Então você vai lá, vai borrifar isso aqui até que a areia saia e aí você pode fazer a limpeza, porque se você ficar esfregando a areia no seu notebook ou no seu celular, vai acabar arranhando bastante. Então é bem interessante ter um kit tão completo como esse. E o legal é que se você arrancar aqui na parte de cima, você ainda tem aqueles extratores de keycaps. Então dá para você usar esse kit para poder limpar até o seu teclado. E cara, um kit desse custa ali de 30, 40 reais e dura pro resto da vida. Então, com certeza isso aqui é uma coisa que não pode faltar na sua mochila do notebook. E isso aqui é para quem precisa
de muito armazenamento. Infelizmente, não são todos os notebooks que permitem fazer o upgrade e normalmente pode ser uma coisa muito cara e muito delicada de se fazer. Então a gente sempre recomenda aqui no canal que você tenha um SSD externo. No caso, aqui são duas cases, essa aqui é uma mais cara, né, mais completa para quem realmente precisa de muita velocidade, e essa aqui uma case super custo-benefício, que você vai comprar ela e aí depois você vai pegar um SSD aí do tamanho que você precisar, né? No caso é um SSD NVMe, e você vai colocar aqui dentro. Então você vai ter um armazenamento muito rápido utilizando a porta USB tipo C e vai ter uma case extremamente minimalista e compacta. E como eu falei para vocês, esse aqui é super custo-benefício, porque custa ali entre 30 a 40 reais, enquanto esse aqui já custa mais de 100 reais. Mas lembrando que são para dois públicos diferentes, né? Esse aqui é para a pessoa que trabalha mesmo com imagem, com vídeo, com arquivos grandes, então tem que ficar o tempo todo passando arquivos. E esse aqui é para o público normal, que precisa só de um armazenamento externo, de boa qualidade, e aí você vai investir ali 30, 40 reais nisso aqui, e mais 100 e pouquinho no SSD, e você vai ter um armazenamento de altíssima velocidade e também extremamente compacto, sendo bem mais vantajoso do que comprar um HD externo. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição tanto o link dessas duas cases, mas também o link do SSD que são compatíveis com ela. Aí eu vou deixar de 128 GB, 256, 512, 1 TB, e você escolhe, né, dependendo da sua necessidade. E agora eu vou dar um grande bônus para vocês. Como eu falei que era top 5 produtos e a gente já mostrou o top 5, eu deixei isso aqui como bônus, porque esse tipo de produto pode simplesmente mudar a sua forma de usar o notebook. E se você não conhece, isso aqui é simplesmente um power bank que consegue carregar notebooks. Já que aqui nós temos potência acima de 65 watts, no caso esse aqui vai até 100 e esse aqui vai até 145, então você acaba abrangindo uma quantidade gigantesca de máquinas, né, que você pode carregar, porque a maioria dos notebooks, como por exemplo o próprio Galaxy Book 4, ele tem ali uma taxa de carga que pode variar entre 45 e 65 watts. Ou seja, aqui a gente tem muito mais potência do que ele realmente precisa. E como a maioria dos notebooks precisam de no máximo 65 watts, quer dizer que esses power banks conseguem carregar 95% dos notebooks que existem no mundo, o que é um ponto bem positivo. Mas caso você tenha um notebook gamer que seja compatível com carregamento via USB tipo C, ou tenha um MacBook que aceite até 140 watts, aí você realmente vai precisar de power banks bem potentes como esse aqui. No caso, esse da Ugreen vai conseguir dar o carregamento máximo que esse MacBook suporta, e esse aqui da Bezos vai conseguir jogar os 100 watts através da USB tipo C. Lembrando que esse é um ponto muito importante, porque não são todos os notebooks que carregam via USB tipo C. Então você tem que checar para ver se o seu é compatível. No caso, tanto esse MacBook é compatível, quanto também o Galaxy Book 4. Inclusive, eu já mostrei para vocês lá em todos os vídeos de análise que todas essas duas portas USB tipo C, elas são compatíveis tanto para carregamento quanto para vídeo. Então você pode usar as duas para carregar, não ao mesmo tempo, né? É óbvio. E o legal é que você pode usar tanto o carregador que vem nela, ou você pode usar um power bank. Então é sensacional. Esse aqui é um dos notebooks mais completos, mas ainda assim existem vários notebooks que permitem o carregamento via porta USB tipo C. E é justamente para esses casos específicos que você vai comprar um power bank como esse. Porque imagina só, você tem a bateria do notebook e aí você tá viajando para lá ou para cá, e aí quando acabar, você pode encher a bateria dele com power bank. Cara, é sensacional. Você ganha o dobro ou o triplo de autonomia e ainda pode carregar o seu celular. Então eu não vivo mais sem power banks desse estilo aqui, né? E todo lugar que eu viajo, eu levo um ou até os dois, né? Dependendo do tempo da viagem. Então depois que você experimentar isso aqui, não tem mais volta. O único ponto negativo é que esses power banks que entregam a grande potência normalmente são bem caros. Então você vai ter que ver se compensa ou não para você, e normalmente também eles estão fora do remessa conforme. Então você vai ter que correr aquele risco, né? Às vezes você paga ali 300 no power bank e tem que pagar mais uns 50 de imposto, e ainda assim vale a pena, né? Porque a gente está falando aqui de um produto extremamente potente. Então, se você está procurando um bom power bank para o seu notebook, esses aqui são os melhores que você pode comprar. E esses foram os top 5 produtos que você precisa comprar para o seu notebook. Inclusive, se você comprou ou se você já tem esses produtos, deixa aqui nos comentários pra gente ver, né? O que vocês gostam, o que vocês estão usando e também o que vocês recomendam. Porque às vezes tem produto que a gente nem sabe que existe e vocês estão usando aí no dia a dia. E aí, se vocês recomendarem pra gente, a gente pode comprar, trazer aqui no canal e ajudar mais pessoas. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!